Ela passou 24 anos presa, sendo abusada constantemente pelo próprio pai. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Uma mulher chamada Rosemary, desesperada, apresenta um relatório de desaparecimento de sua filha. A mãe não tinha notícias da filha havia semanas. Porém, de repente chegou uma suposta carta de sua filha Elizabeth dizendo que havia fugido pois estava cansada de sua família. O pai de Elizabeth, Joseph, disse ao policial que foi na casa deles que não tinha ideia de para onde Elizabeth tinha ido, mas achava que muito provavelmente ela se juntou a um culto religioso, algo que ela já havia falado anteriormente em fazer. Isso tudo não passava de mentiras. A verdade é que Joseph sabia exatamente onde sua filha estava. Ela estava a cerca de 6 metros abaixo de onde o policial se encontrava. No dia 28 de agosto de 1984, Joseph chamou sua filha Elizabeth para ir ao porão da casa da família. Ele estava colocando uma porta no porão recém-reformado e precisava de ajuda para colocá-la. Enquanto Elizabeth segurava a porta, Joseph instalou a porta e depois abriu, forçando Elizabeth a entrar. Assim que a garota entrou, ele deixou a filha inconsciente, com uma toalha encharcada de éter. Na época, Elizabeth tinha apenas 18 anos e tinha acabado de conseguir um emprego em uma cidade austríaca. Parecia que ela finalmente iria poder escapar do controle do pai, que já tinha estuprado ela pela primeira vez, aos 11 anos. Depois disso, o abuso continuou. Porém, nos anos seguintes, o interior do porão seria a única coisa que Elizabeth veria. Joseph mentia para a polícia e para a esposa, inventando histórias sobre como Elizabeth havia fugido. Eventualmente, a investigação policial sobre seu paradeiro esfriaria, e em pouco tempo, o mundo esqueceria do desaparecimento de Elizabeth. Porém, Joseph não iria esquecer, algo que deixaria bem claro para sua filha nos próximos 24 anos. Joseph estuprou Elizabeth cerca de 3.000 vezes nesses 24 anos. Inclusive, inicialmente, ele amarrava ela com uma corrente de ferro. Joseph descia para o porão todas as manhãs às 9 horas para desenhar as plantas para as máquinas que vendia. Frequentemente, ele passava a noite lá, porém sua esposa não se preocupava, pois pensava que seu marido era um homem trabalhador e dedicado à sua carreira. Joseph visitava o porão no mínimo 3 vezes por semana, normalmente era todos os dias. Nos primeiros 2 anos, Joseph deixou Elizabeth sozinha. Depois começou a abusar sexualmente da garota constantemente, continuando as visitas noturnas que ele havia começado a fazer quando Elizabeth tinha 11 anos. Inclusive, estima-se que foi nesse período que ele começou a construir o cativeiro para a filha. 2 anos depois de já estar em cativeiro, Elizabeth engravidou pela primeira vez de seu pai, porém ela sofreu um aborto 10 semanas após o início da gravidez. Porém, 2 anos depois, ela engravidou novamente e deu à luz a uma menina chamada Kirsten. Mais 2 anos depois, Elizabeth engravidou novamente e teve um menino chamado Stefan. Os 2 filhos de Elizabeth permaneceram morando com ela no porão. Eles recebiam porções semanais de comida e água de Joseph. Ela tentava ensinar aos filhos com a educação limitada que havia recebido. Nos próximos 24 anos seguintes, Elizabeth daria à luz a mais 5 filhos de seu próprio pai. Um deles também ficou com Elizabeth no porão, outro morreu logo após o nascimento, e os outros 3 foram levados para cima para morar com Joseph e sua esposa Rosemary. Para esconder o que ele estava fazendo da esposa, ele inventava cenas elaboradas e encenava as descobertas das crianças.
Muitas vezes ele colocava as crianças embrulhadas em arbustos perto da casa ou na porta, e junto das crianças haviam bilhetes supostamente escritos por Elizabeth, alegando que ela não poderia cuidar dos filhos e por isso estava deixando com os pais. O serviço social nunca questionou a aparência das crianças nem nada do tipo e permitiram que o casal os mantivessem como seus próprios filhos. Afinal, eles pensavam que Joseph e Rosemary eram os avós dos bebês. Joseph costumava bater nas crianças do porão e forçava Elizabeth a ensinar cenas de filmes pornográficos violentos. Ele ameaçava Elizabeth e os filhos de morte caso eles tentassem escapar. Inclusive, ela deu à luz a todos os bebês sem nenhuma ajuda médica. Joseph apenas lhe dava desinfetante, uma tesoura suja e um livro sobre parto. Não se sabe por quanto tempo Joseph pretendia manter sua filha no porão. Ele já havia ficado impune por 24 anos e, se dependesse do que a polícia sabia, ele ficaria impune por mais 24. Outro fato bizarro é que, se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. Porém, em 2018, uma das crianças do porão adoeceu e Elizabeth implorou ao pai que sua filha de 19 anos recebesse atendimento médico. Ela sempre havia sido muito doente, mas começou a ter cólicas terríveis e também mordia os lábios com tanta força que eles chegavam até a sangrar. A garota havia adoecido rápido e gravemente, e Elizabeth estava preocupada. Apesar de não querer, Joseph concordou em levá-la a um hospital. Ele tirou a garota do porão e chamou uma ambulância, alegando que havia um bilhete da mãe da garota explicando sua condição. No bilhete, Elizabeth suplicava para que ajudassem a filha. Também sugeria que os médicos tratassem a garota com aspirinas e remédios para tosse. Ela também explicou que sua filha tinha muito medo de pessoas e que nunca tinha ido no hospital antes. A equipe médica desconfiou porque claramente a garota havia sofrido muita negligência. Assim, eles notificaram a polícia. Durante uma semana, a polícia interrogou a garota e pediu qualquer informação sobre sua família ao público. Porém, ninguém se apresentou para falar nada. A polícia acabou suspeitando de Joseph e reabriu a investigação sobre o desaparecimento de Elizabeth. Os médicos também pediram que a mãe da garota aparecesse para ajudar a salvar a vida da filha. Os investigadores leram as cartas que Elizabeth supostamente havia mandado e começaram a encontrar diversas inconsistências nelas. Joseph então libertou Elizabeth do porão pela primeira vez em 24 anos, no dia 26 de abril de 2008. Se ele fez isso porque se sentiu pressionado ou porque mudou de ideia sobre o cativeiro de sua filha, é algo que não se sabe. Elizabeth foi imediatamente para o hospital ver sua filha e a equipe do hospital alertou a polícia sobre o seu aparecimento suspeito. Naquela noite, Elizabeth foi detida para ser interrogada sobre a doença de sua filha e a história de seu pai. Depois de fazer a polícia prometer que ela nunca mais veria seu pai, Elizabeth contou a história de seus 24 anos de prisão. Ela contou que Joseph a manteve presa em um porão e que ela teve 7 filhos do próprio pai, que descia durante a noite, fazia ela assistir filmes pornográficos e depois a estuprava. Elizabeth também explicou que ele abusava dela desde os 11 anos de idade. A polícia prendeu Joseph naquela noite. Rosemary fugiu de casa alegando que supostamente não sabia de nada que acontecia no porão. Joseph apoiou a história contada pela esposa. Depois da prisão de Joseph, as crianças também foram libertadas. Os inquilinos que moravam no primeiro andar da casa da família disseram que nunca desconfiaram de nada, pois quando havia algum barulho, Joseph culpava a tubulação que estaria defeituosa ou o aquecedor que seria barulhento. Uma das crianças que era criada pelos supostos avós era um garoto que teve um irmão gêmeo, porém o irmão gêmeo morreu poucos dias após o nascimento. Inclusive, Joseph queimou o corpo da criança em um incinerador e depois espalhou as cinzas pelo jardim da família. Em março de 2009, Joseph foi levado a julgamento por incesto, coerção, estupro, prisão falsa, escravidão e homicídio negligente por Michael, o gêmeo que morreu logo após o nascimento.
ele se declarou culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua. Joseph ainda é vivo, tem 87 anos e ainda cumpre pena. Elizabeth também ainda é viva, tem uma nova identidade e mora com seus filhos em um local não revelado na Áustria. O local é conhecido apenas como Vila X. Seu nome verdadeiro não foi divulgado. Eles estão livres e juntos novamente, porém inicialmente não foi fácil para eles se adaptarem. Os dois pares de irmãos, os que viviam em cima e abaixo, tiveram dificuldades no início para se ajustar à nova realidade. As crianças de cima se sentiam culpadas, enquanto as de baixo sentiam dificuldades em se relacionar com seus irmãos. Até porque as de cima tiveram uma infância normal, enquanto o restante eram pálidas e encurvadas e nunca tinham visto a luz do sol. Não se sabe muito sobre os filhos dela hoje em dia, até porque depois do ocorrido eles adquiriram novas identidades para recomeçarem suas vidas. Todos eles passaram por terapia para superarem os traumas, mas ainda assim todos ainda dormem com as portas dos quartos abertas. A casa em que eles moram é constantemente patrulhada pelos guardas de segurança. A família não permite entrevistas e se recusa a dar alguma. Embora Elizabeth esteja agora com 50 e poucos anos, a última foto tirada dela foi quando ela tinha apenas 16 anos de idade. Encontrou algum caso que queria ver aqui no canal? Deixe nos comentários do vídeo ou de uma de nossas redes sociais. Se você se interessou pelo caso de hoje e quer saber mais sobre, recomendo esse documentário que está aparecendo para vocês agora e também recomendo os outros diversos casos aqui do canal.